Olá, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio do Santos Podcast. Espero que essa entrevista, esse podcast, esse bate-papo possa ser uma bênção na sua vida. Nós estamos no segundo episódio da temporada dos 12 e hoje nós temos aqui a ilustre presença da missionária Natália. Espero que você possa compartilhar este conteúdo, deixar o seu like, comentar, enviar algumas sugestões para nós. Nós estamos aqui abertos para receber sugestões e ativar o sininho das notificações para que você possa receber todas as atualizações em primeira mão, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu acredito que este podcast, este canal será uma bênção para a sua vida. O nosso propósito aqui é difundir, divulgar a palavra de Deus. Sendo assim, nós convidamos pessoas para que venham testemunhar das grandezas que Deus fez na sua vida. Eu creio que este podcast será extraordinário. Deus vai falar com você nesta manhã, tarde ou noite, depende da região, do país onde você está sintonizado com a gente. Nós temos costume de sempre começar uma atividade fazendo oração, porque a oração ela é a base de tudo. Então nesse momento vamos orar, agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado e que esse canal seja um canal de bênção, de edificação para a sua vida, tá bom? Pai, muito obrigado por esse momento especial que estamos aqui reunidos. Não só reunidos, como também unidos em um só propósito. Abençoa todas as pessoas que estão do outro lado, ouvindo, que eles sejam impactados, que eles possam receber, Pai, a Tua palavra. Pai querido, abençoa a convidada deste dia, né? Que Deus também possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Como foi lembrado, hoje vamos falar com a missionária Natália. Para nós é um prazer imenso tê-la como convidada no nosso segundo episódio, de muitos que virão. Espero que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. E eu estou curioso em saber os tesouros que você tem no seu coração, as experiências, vivências. Eu creio que muitas pessoas serão impactadas pelo seu testemunho. Irmã Natália ou missionária Natália, seja bem-vinda no Santos Podcast. Amém. Saudar a todos com a paz, Senhor. Prazer todo meu, a honra de estar aqui participando no segundo episódio do Santos Podcast. Estou agradecida pelo convite. Estamos aqui à ordens. Muito bem. A missionária Natália, ela é do estado de Alagoas e ela tem uma história de conversão muito interessante. E eu gostaria que a irmã Natália falasse um pouco sobre o início da sua conversão. Mas antes eu quero perguntar, a irmã Natália vive aqui na cidade de Barcelona há quanto tempo? Bom, a segunda pergunta. Vivo em Barcelona já faz uns 8 anos. Muito bem. É uma quantidade considerável, né? Irmã Natália, a irmã Natália conversou comigo nos bastidores, me falou um pouco sobre a sua conversão. E eu fiquei impactado, porque uma pessoa aceitar Jesus, receber Jesus, no início, assim, na flor da sua juventude, como o pessoal fala. Como foi o princípio da sua conversão, os desafios, como foi que você conheceu Jesus? O que foi que aconteceu? Conta pra nós. Então, desde muito pequeno eu sempre tive como base na minha história de conversão, a minha bisa. A minha bisa, sempre que eu me entendi gente, sempre serviu a Jesus. Então, quando ela estava na cidade, ela era a minha referência, ela que me levava para os cultos, eu participava de departamento infantil e tal, mas quando ela voltava para sua casa, eu já perdia toda aquela referência bíblica, aquela referência de pessoa crente que servia a Jesus, e eu voltava para minha vida normal entre aspas. Eu ia para minhas festas, eu ouvia minhas músicas, dançava, mas de alguma forma Deus já estava ali moldando meu caráter, meu coração. E quando eu fui morar em Maceió, isso tudo se passou no interior, e quando eu fui morar em Maceió, eu tinha uma vizinha. E essa vizinha toda, ela fazia um culto doméstico em casa com seus filhos. E ela sempre me perguntava: Natália, você quer participar? Eu, sim, quero. Eu achava muito interessante da forma que ela explicava a Bíblia. Ela não era aquela pessoa dura, rígida. Ela simplificava. E no final, ela sempre mostrava que o caminho era Jesus. E aquilo me encantava. E eu visitei várias vezes as igrejas, mas nunca tive aquele encontro verdadeiro. A chave, como posso falar, a chave mudou quando eu fiz um voto com Deus. Com 13 anos de idade,
a pequena Natália fazendo um voto com Deus. Sim. Isso é interessante porque tem algumas pessoas com muitos anos de crente, né? Que tem medo de fazer voto. Eu acho que não quer fazer um voto porque porque se acha incapaz de cumprir Sim. o voto. Porque a própria palavra de Deus diz que a gente tem que ter cuidado quando vai fazer um voto. Porque nós temos que cumprir. Então, a irmã com 13 anos já lançando esse desafio. Sim. Interessante. Sim, se passou porque... Posso falar? Eu vivi uma situação que aquela situação era ruim para todos. Então, eu fiz um voto com Deus ali. Meu pai bebia muito nessa época. E ele aceitou Jesus. Teve um culto de concentração na frente da minha casa. E nesse culto... Alguns irmãos tiveram oportunidade, pregaram, e ele da varanda ele aceitou Jesus. E desceu e aceitou Jesus. Ali no meio da rua mesmo, foi algo muito lindo. Mas aquilo não me convencia. Eu vi toda a cena, mas eu falei, isso ainda não me convence. Porque eu conhecia ele, eu sabia quem ele era. E eu falei, não, isso tá muito pouco, isso não me convence ainda. E eu dali mesmo, em cima da sacada de casa, olhei e falei, Jesus, para mim voltar para a igreja, para me firmar, o Senhor tem que me dar uma prova maior. E eu falei para Deus, se ele for batizar com o Espírito Santo, eu aceito Jesus. Eu sei que esse é um dos sinais que ele não vai se desviar. Porque eu entendi assim, que para eu ser crente, toda a minha casa teria que ser crente. Teria que servir a Jesus. Porque eu já tinha visto inúmeras vezes. Ele aceitava Jesus hoje, amanhã se desviava. Aceitava hoje, então era uma cena que era comum. E eu me lembro que nesse dia, foi um culto de domingo, um culto de concentração no domingo. E nesse mesmo domingo a gente foi todo para a igreja. E por incrível que pareça, na hora que o pastor chamou ele na frente para apresentar ele para a igreja, que ele tinha se convertido no culto na rua, e quando chamou ele lá na frente, está aqui o irmão que aceitou hoje, fique firme e tal, e chamou ele para frente e fez uma oração por ele. E na oração ele foi batizado com o Espírito Santo no mesmo dia. E eu olhei assim, eu fiz, Deus quer que eu volte para a igreja, Jesus quer que eu fique firme, porque alguma coisa Jesus tem comigo. E foi um dos grandes sinais, mas não para por aí. E esse trabalho evangelístico, ele é muito bom. Embora muitas igrejas tenham esquecido um pouco do que é sair, do que é ir. E se a gente vê a origem da palavra igreja, no grego quer dizer retirados, arrancados para fora. Ou seja, na origem do nome já está falando qual é a chave. A gente sair, ir atrás. Talvez se aqueles irmãos não estivessem ali na frente daquela casa onde você estava, seu pai não ia ouvir o evangelho naquele momento, né? Não tinha, e talvez você não teria feito aquele compromisso. Mas graças a Deus, Deus enviou os seus mensageiros que iam passando por ali. Seu pai não perdeu a oportunidade de receber Jesus e você também não perdeu a oportunidade de lançar o seu primeiro desafio de fé, que eu acredito que foi o primeiro e teve mais, né? Como foi a sua vida missionária, as suas viagens depois dali? Porque depois dali eu acredito que você não ficou parada, né? Você começou a desenvolver na igreja. Como é que se deu a sua caminhada de fé? Então, logo após eu ter convicção daquilo que Deus tinha comigo, aí chegou a convenção alagoana. Eu fui, participei, foi uma benção, e lá realmente eu confessei a Jesus. Levantei as mãos, como bom cristão, levantou a mão, e fui lá e fiz a oração de confissão de fé, e de lá até aqui Jesus tem segurado a minha mão. Então, logo após da minha conversão, tudo foi muito rápido na minha vida. Aceitei Jesus, fui para a igreja, me batizei nas águas, fui batizar com o Espírito Santo, e logo após eu já estava envolvida em vários trabalhos na igreja. Mas tinha um porém. Eu tinha muita dificuldade em falar. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu tive que vencer para chegar até onde eu cheguei hoje. A irmã Natália, quando começou assim a sua caminhada cristã, pensava em fazer alguma coisa, nem que seja limpar a igreja, né? Porque tem gente que começa por aí, limpando a igreja, depois recebe um cargo para subir um departamento, e aí vai crescendo, né? Vai subir nos degraus da fé.
Sim, desde a minha conversão eu sempre fui muito espontânea, sempre muito extrovertida. Então, assim que eu me converti, eu já fiz logo amizade do porteiro ao pastor. Então, eu sempre fui muito comunicativa ali, nos bastidores, mas eu não queria contar com o microfone. Como eu tinha uma certa dificuldade em falar, eu não conseguia falar bem, então eu tinha muito medo. Isso me constrangia muito, porque eu lá com meus 13 anos, já 14, quase 15, eu falava com muita dificuldade. E eu tinha um problema que os médicos falavam para mim que não era nada, era apenas preguiça de falar, mas eu sabia que não era. E ali eu comecei a orar a Deus, e Deus começou a levantar vasos mais vasos para confirmar minha chamada, minha trajetória, o que Deus queria fazer, o que Deus ia fazer através da minha vida. Mas tinha uma barreira. Ou seja, que além da timidez, que isso se resolve rápido, tinha um problema de saúde também que lhe causava dificuldade para se comunicar. Sim. Aí eu lembro até de Moisés, porque Moisés... Desse jeito. Mas Moisés, ele falou como desculpa, que eu não posso falar, que eu não sei falar, isso que aquilo. E Deus estava chamando ele para um propósito maior. Interessante que às vezes aparecem algumas barreiras na nossa vida e nós temos que pensar positivo. Falar assim, não, isso aqui pode estar tentando impedir algo maior. E acreditar que aquele que fez a chamada, ele vai solucionar aquela situação. Então hoje, pelo que eu vejo aqui, a irmã Natália fala bem, né? Se expressa de uma forma excelente. E fala um pouco como foi essa mudança. Então, eu tinha muita dificuldade, então eu me envolvi na limpeza da igreja. Eu amava limpar os banheiros, limpar o púlpito, arrumar cadeira, tudo que fosse braçal eu estava presente. Alguém reunia, quero aqui 10 pessoas para a gente fazer uma geral na igreja, estava lá. Vamos fazer evangelismo pessoal, eu estava lá. Tudo que não envolvesse falar, eu estava envolvido com tudo. Vamos aqui fazer uma consagração, estava presente. Vamos subir um monte, eu estava presente. Mas tinha essa dificuldade. E eu sempre fui muito presente na escola bíblica, sempre assim. Entre irmãs eu conversava muito, mesmo que não se entendia muito o que eu queria dizer, mas pelo tempo, por estar ali a convivência, a gente termina aprendendo. Mania, gosto, porque é normal. Então, entre nós estava bem. Entendeu? Mas no momento que Deus começou a falar que Deus queria além daquilo de mim, foi o porém na minha vida. Então, sempre Deus, quando usava alguém para mim, sempre usava a referência de Jeremias. Não diga que eu não sei falar, porque aonde eu te enviar, tu falarás. Eu falava, Deus, mas como que eu vou falar? Eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade em me expressar. Eu converso entre amigos, mas eu não me vejo em cima de um púlpito com um microfone falando. Que até hoje eu fujo de microfone, não gosto muito de microfone. Mas foi que eu lembrei, se eu fiz o primeiro voto e Deus cumpriu, vou fazer o segundo. Cuidado que quando a gente tenta fugir do propósito de Deus e fala, Senhor, não quero, Senhor, não vou. Aí onde Deus fala, vai sim. Jonas falou que não ia. E no final Deus preparou um transporte VIP e levou ele, e ele chegou mais rápido que até uma própria embarcação. A embarcação mais rápida da época não foi capaz de fazer o que aquele grande animal fez. Sim. Trouxe ele e ainda deixou da porta. Sim, então eu me lembro de uma das minhas orações. Eu falei com Deus, Deus, se o Senhor pôde fazer algo que eu achava que era impossível, o Senhor fez, eu creio também que o Senhor vai fazer na minha vida. Vamos fazer o seguinte, Deus, enquanto eu estiver fazendo pro Senhor, o Senhor vai agir na minha vida. E assim foi. Eu fazendo a obra, Deus me curando. Eu fazendo a obra, Deus me curando. Eu indo pro ciclo de oração, Jesus me curando. Eu indo para as evangelizações, Deus me curando. Eu indo para as concentrações, Deus me curando. E Deus foi curando assim aos poucos que eu não me dei conta que eu já estava sendo curada. Então, na medida que você fazia para Deus, Deus ia lhe abençoando. Sim. Na medida que você ia se aproximando de Deus, as bênçãos iam pingando sobre a sua vida. Isso é interessante, porque algumas pessoas acham que as bênçãos vão chegar quando ela estiver de braços cruzados. E não existe isso. Deus, ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Ou seja, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E nós temos que fazer também. O próprio Jesus falou, ide, fazer discípulo a todas as nações. Ide. Então o Senhor deu uma ordem para nós nos movimentar. Nós temos que sair, temos que agir, temos que fazer, temos que avançar. A igreja é uma igreja militante, uma igreja que parte para cima. Movimento. A igreja que avança. Senhor, eu tenho uma promessa, já tem tempo que a promessa não cumpre. Mas você está no lugar certo da promessa? Você está fazendo por onde? Você está na posição certa?
né? Você tá fazendo as coisas corretas, você tá no caminho certo. Às vezes é necessário a gente redirecionar as rotas da nossa vida. Talvez a gente esteja no lugar errado. Deus tá ali, disponível para enviar, mas se a gente não tiver na posição, a gente recebe? Não. Então, nesse período, pela misericórdia de Deus, fui professora auxiliar dos adolescentes, das crianças, dos jovens. Cheguei a ser coordenadora dos jovens. Então, eu me envolvi muito. Cheguei a ser secretária na minha igreja, coordenadora de missões. Então, pouco a pouco, eu fui me envolvendo cada vez mais, me envolvendo na obra. E eu deixei de lado. Eu, esqueci dessa dificuldade que eu tinha. E eu só queria fazer. E eu sempre falava, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando as irmãs, eu ia pra um círculo de oração, irmã Natália, eu vou lhe dar a oportunidade. Eu falei, irmã, me dá pra orar. Porque orar eu sabia. Se não me dá pra me ler, fazer outra coisa. Então, eu sempre estava ali ativa de alguma forma. Ô, irmã, você pode ficar na porta pegando o nome dos visitantes? Posso sim, irmã. Eu ia lá, com toda a minha dificuldade, mas eu ia lá. Estava sempre na porta. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Senta aqui, em nome de Jesus. E aquilo foi desenvolvendo, eu fui ficando mais receptiva com as pessoas. Então, isso foi tudo uma forma de Deus ir trabalhando pouco a pouco. A chegar um momento que alguém olhar pra mim e falar assim, você percebeu que você tá falando diferente? E olhar se eu fiz diferente como? Você tá falando diferente, você tá... Não sei lhe explicar, mas você tá falando diferente. E depois eu comecei a gravar áudio e comecei a ouvir o que eu tava falando diferente. E foi que eu comecei a perceber que eu não estava falando tantas palavras erradas como eu falava antes. Ah, irmão, você falava a palavra errada porque você era do interior. Não, tem nada a ver. Não era porque eu era do interior que falava errado. Eu falava errado porque eu tinha uma certa dificuldade mesmo de linguística. Então eu não conseguia falar as palavras bem. Então, determinada palavra eu falava super mal, super errado. Nem eu mesmo entendia o que eu falava. Então, isso foi um grande milagre, um dos grandes milagres que Deus operou na minha vida, entre tantos. Diz Provérbios 4,18 que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Até se tornar perfeita. Até se tornar dia perfeito. Daí a missionária começou a atender convites, começou a pregar e pouco a pouco Deus começou a soprar o seu nome para o Brasil, para o estado de Alagoas e depois para os estados ali em volta, né? Depois Deus subiu mais um pouquinho a responsabilidade, o peso nos ombros dela. Então, Colocou até na Europa. Que chique. Vamos devagar. Até chegar na Europa houve um processo de não caminhar mais só. Então Deus começou a me levar para alguns lugares, sim, e sempre muito sozinha. Sempre ou acompanhada por uma amiga. Deus começou a me levar para os interiores, para os sertões alagoanos, onde fizemos um trabalho muito bom ali. Desenvolvemos trabalhos sociais, evangelísticos. Pessoas que até hoje estão na fé. Eu louvo a Deus por isso. Mas eu comecei a sentir uma certa necessidade de ter alguém comigo. E nesse período que eu estava orando a Deus, me surgiu uma proposta para vir para Portugal. Um pastor me ligou, falando da necessidade que tinha em Portugal. Ele falou que ele estava chegando em Portugal, recém-inaugurado um ministério, e ele está precisando de apoio. E como a gente não tinha bem um vínculo, mas através das minhas postagens nas minhas redes sociais, que na época era o Facebook, ele sentiu no coração de me convidar. Ele falou, ela tem algo que acende, que chama. E ele entrou em contato comigo, juntamente com sua esposa, me fez o convite. E ali meu coração ardeu. Ele começou a falar da necessidade do povo, como o povo estava. E me ardeu muito o coração e eu levei essa proposta até meu pastor. Hoje já faleceu. Era o pastor Elias, conhecido como pastor Elias, o construtor. E ele olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas, chorando. Ele falou assim, eu sei do que Deus tem na sua vida. Eu reconheço a tua chamada. Mas no momento é não. E eu olhei pra ele e falei, pastor, por que não? O senhor não já reconhece a chamada de Deus na minha vida? O senhor não sabe que Deus me chamou pra isso? E ele falou, mas você só vai quando tiver 2 malas. Enquanto for só uma mala, eu não te autorizo. Eu não permito você ir, porque quando Deus fizer a obra, Ele vai fazer por completo. Ele não vai te levar sozinha, Ele vai te levar acompanhada. Eu não concordei muito, mas também não discordei. Eu olhei pra ele e disse, amém, pastor. Vou te obedecer. Liguei pra esse pastor e falei, pastor, ainda não é o momento. Não está na hora. Ele, amém, irmã, fique em paz. Então, o crente ele tem que estar acostumado a ouvir o sim de Deus e também ouvir o não, porque muitas pessoas não querem ouvir o não de Deus. E Deus fala com a gente da forma que Ele quer. Às vezes Deus está vendo algo que a gente ainda não viu lá na frente. Quantas vezes Deus tem falado na igreja, eu vou fazer, e a pessoa acha que é para agora, né? É para hoje, aqui.
Só que Deus tem a sua forma de trabalhar. Aí vem alguém e fala assim, Deus vai soprar seu nome, Deus vai te levar para as nações, Deus vai fazer, vai acontecer. A pessoa fala, é agora. Aí, porém, não é chegado ainda o tempo. Aí a pessoa já murcha, né? Já fica triste. Interessante é isso, é entender o tempo de cada coisa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Sim. E eu fui fiel naquilo que o meu pastor falou, não é o momento. E eu me lembro que todas as vezes que Deus usava alguém para falar comigo, eu compartilhava. E eu ouvi muitas palavras negativas. Natália, não é com você. Eu acho que errou o alvo. E aquilo me entristeceu, porque eu sentia dentro do meu coração que Deus estava falando comigo, que aquela profecia realmente foi pra mim. E tem uns que falavam, vai Natália, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Não é uma benção, mas tinha aquele que falava assim, olhava assim pra mim, dos pés a cabeça e falava, eu acho que ele errou, porque tu não tem costa quente. Eu ouvi muito isso. Você não é filha de pastor, você não é filho de alguém conhecido. E pra começar, você não tem ninguém crente na sua família. E aquilo me doía, mas eu sabia. Eu tinha convicção de quem falou comigo. Eu sempre falava, independente, se eu tenho ou não, eu reconheço a voz do meu Deus. E se ele falou, passe 1 ano, 12, ele vai cumprir no tempo certo. Porque é aquilo, se tu falar algo pra mim, eu acredito desacreditando, porque tu é homem. Mas se Deus falar hoje pra mim que vai fazer determinada coisa na minha vida, eu creio piamente. Mesmo que a circunstância toda diga não, mas eu continuo crendo. Porque eu sei, eu reconheço, eu conheço a voz do meu Deus. E nós temos que ter a nossa mente blindada contra esses ataques, porque certamente os ataques virão. Quando nós recebemos uma bênção, eu tiro por mim. Quando eu recebo uma palavra de Deus, que Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus vai enviar, eu lembro daquela passagem de Daniel, que ele estava orando, estava buscando ao Senhor, estava num propósito, e Deus enviou a bênção para ele. Só que a Bíblia diz que naquele período de consagração, aquela bênção ficou retida. Ou seja, mas Deus já tinha enviado. Né? É tanto que a Bíblia diz que depois Deus enviou outro anjo e liberou aquele que estava preso numa região, né, por um principado. E Daniel só ficou sabendo daquilo quando o anjo chegou e falou, tá aqui a bênção. Aconteceu isso, isso, isso. Né? Teve um entrave e por causa disso que a bênção demorou de chegar, mas já tinha sido enviada desde o primeiro momento. Então, quando Deus, ele fala alguma coisa, pode ter certeza que vai chegar. Vai chegar, porque Deus não mente. Deus não é filho do homem, né? Como diz a palavra do Senhor. Então, eu me apego naquele versículo ali. Eu blindo a minha mente, né? E falo assim, não, o Senhor falou, ele vai cumprir. E me preparo. Porque eu sei que quando sai a informação do céu, Satanás, ele vai lutar para me desestabilizar, para que eu possa perder a bênção, para que eu não possa tomar posse. A gente vê na passagem de Jó que ele foi tentado de várias maneiras, né? Palavras e mais palavras de pessoas até próximas, mas ele se manteve ali, ó. Se manteve e no final a bênção dele foi maior do que as perdas. E nesse período que meu pastor disse não, eu comecei a orar. Comecei a pegar um papel, eu fui num ciclo de oração e Deus falou pra mim, escreve com detalhe. Coloca bem detalhe como é que você quer que Deus lhe traga o seu varão. E eu comecei a orar e eu escrevi. Comecei a descrever ali. Colocava ali, como fosse uma oração. E eu sempre usava aquele texto ali como oração. Eu que escrevia. Jesus, não quero alagoano. Chega de alagoano na minha vida. Mas que preconceito é esse? Porque o meu foco era fugir de Alagoas. Eu não queria ficar em Alagoas mais. Porque como fosse assim, eu sentia que meu tempo em Alagoas já tinha acabado. Mas aí eu vou ter que intervir aqui. Porque Alagoas é um estado onde tem exportado cantores, pregadores, sarafarias. Eu te chamei para coisas maiores. Pastor Genival Bento, que sim, eu acredito que um dia ele estará aqui presente no Santos Podcast, né? Já estou fazendo um convite para o senhor. Se o senhor estiver ouvindo esse bate-papo aqui, tá aberto, pastor. A cadeira tá aqui. Eu vou entrevistar o senhor ainda, viu? Em nome de Jesus, o senhor vai estar aqui. Então tem também um pastor saudoso, pastor mais conhecido como Zé Neco. Sim, meu pastor presidente. Que foi um homem de Deus que desenvolveu um trabalho excelente ali a nível estadual e até fora, né? Um homem que foi respeitado, que deixou um legado. Sim. Então Alagoas também tem, né? Gente... Sim, mas não para mim. É aquela questão, nem tudo que é bom para um é para outro. Eu queria coisa a mais. Eu não queria aquilo artificial, eu queria muito além. Eu queria que tudo na minha vida fosse gerado testemunho, como até hoje, tudo na minha vida tem testemunho, foram gerados milagres. Então eu falava, se eu tenho fé
Pra Jesus me curar, eu tenho fé pra Deus fazer muito além. E eu falava, Jesus, eu não quero alagoano. Eu sou baixinho, eu quero alguém alto. Jesus prefere que não seja brasileiro. Eu quero que seja filho de pastor. Porque eu quero ser nora de pastor. Porque agora eu vou ter costa quente, Jesus. Mas que preconceito é esse com os baixinhos, né? Tem alguns pregadores que falam que... Eu até vi um pregador famoso aí, não vou citar o nome, pra não criar polêmica com essa pessoa. Até porque eu gosto muito dela e eu quero que ela um dia esteja aqui presente, né, batendo papo com a gente. Eu vou fazer essa pergunta quando ela estiver aqui, se eu lembrar. Ela dizia que Paulo era baixinho, manco, caolho, e ainda careca, ainda calvo. E Deus usou ele de maneira extraordinária. Não sei de onde o pessoal tira essas informações aí. Bom, eu já estava numa determinada comunhão com Deus, então eu sabia que Deus ia fazer muito além do que eu imaginei. Então, eu comecei a orar assim. Jesus, eu quero filho de pastor, mas eu sei que filho de pastor não é meio abençoado, então vai lá encontrar ele, pega ele e traz. E foi um período muito grande de oração, sempre orando a Deus, apresentando como eu queria. E 2013, lembro como hoje, em 2013, Deus me deu um sonho. E nesse sonho ele me mostrou algumas bandeiras. Infelizmente, Portugal não estava nessa bandeira. Ou seja, hoje eu entendo que o que Deus tem pra mim ainda não chegou em Portugal. Porque essas bandeiras que eu sonhei, nenhuma foi em Portugal. Portugal não estava nela. Então Portugal não estava dentro desse sonho que Sim, Deus lhe deu. creio que do plano de Deus não está Portugal. Mas a missionária já esteve em Portugal várias vezes, já conheceu os lusitanos, já passou por vários países da Europa também. Qual foi a sensação que você teve quando passou em Portugal? Então, voltando um pouquinho para não cortar o raciocínio, em 2015... Jesus fez o meu casamento. Casei, justamente com tudo aquilo que eu tinha orado a Deus. Deus cumpriu. Deus me apresentou alguém que era alto, filho de pastor, com a mesma chamada que eu, porque eu focava muito pra Deus. Deus, traz alguém que tenha a mesma chamada que eu, a mesma visão que eu, para que nós possamos caminhar junto. Então, 2015, logo 2 anos depois, 3 por aí, eu me casei. Casei com filho de pastor, visão missionária, não é brasileiro, é paraguaio, e aqui estamos. E logo depois que a gente casou, passou um período mais ou menos de 2 anos e meio, 3 anos, Deus nos trouxe para a Europa. Interessante que os nossos pedidos a Deus têm que ter propósito, né? Sim. A gente não pode orar assim de qualquer jeito, na maneira desesperada, igual eu tenho visto muitas pessoas perder o equilíbrio na hora de pedir. E nós temos que usar a razão, né? Às vezes a gente é muito emotivo, muita emoção. Não, nós temos uma balança com a razão e a emoção. Sim. Então, a gente não pode colocar a emoção quando vai tomar uma decisão, que essa decisão vai afetar a nossa vida para sempre, né? Então, é interessante esse pedido, porque a irmã viu alguém no seu pedido, né? Viu alguém lá na frente que poderia complementar a sua chamada, os propósitos de Deus na sua vida. Porque difícil coisa é você caminhar com alguém que não pensa igual você, que não está no mesmo objetivo, que não tem a mesma sintonia. É a mesma coisa que está caminhando só. E muitas pessoas têm sofrido por causa disso, por decisões equivocadas, decisões sem planejamento, né? E depois ora a Deus, chora, se lamenta, sofre por situações que a própria pessoa causou. Sim. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, e fiel é Deus, é aquele que fez a promessa. Então tem muitos jovens, isso aí para os jovens. Um conselho para os jovens: espere, não se desespere. Cuidado com os pratos. Cuidado com os pratos, as ofertas que vêm. Boniteza não enche o prato e nem leva pro céu. Porque às vezes a pessoa tá casando ali com o Reinaldo Giannichini. Sim. E no segundo dia de casamento, depois da lua de mel, a Tem pessoa olho roxo. sai aquele outro personagem dentro de si. Ou melhor, sai aquele ser verdadeiro. E aquele que ela conheceu era só um personagem. Era só um artista. Vice-versa. Isso serve também para as mulheres, não só para os homens. Então a irmã decidiu esperar, fez totalmente ao contrário do que muitos jovens fazem hoje em dia, né? Sim. Casa primeiro para depois, ô Senhor, se derramar os pés. Quando tiver outra oportunidade, eu vou compartilhar com mais detalhe como foi essa questão na minha vida. Muitos namoram para casar. Eu fui o oposto. Eu casei para namorar. Porque enquanto muitos jovens dizem assim, o momento agora, como posso falar? A onda agora entre os jovens é provar para ver se vai dar certo. É experimentar. Vamos ver se nós temos química, que se vai dar certo. O meu caso foi totalmente diferente.
Eu casei pra namorar. Eu não sei o que é ir pro culto de mão dadas. Eu não sei o que é vamos ali no shopping passear. Vamos ali ver o luar. Não sei o que é isso. Porque eu não tive esse momento de convívio. Porque eu era de Alagoas e ele era da Bahia. Então a gente não teve esse período de aproximação. Nós teve sim um período muito largo de comunicação, de conversar, orar, estudar a Bíblia. Foi um período muito bom. Eu acredito que foi algo que edificou muito nossas vidas. Porque em vez de a gente estar ali alimentando, tipo, certa carne, a gente estava alimentando o espírito, conhecendo mais um pouco cada um, sobre a história de cada um, a convivência de cada um, a visão de cada um. Então, isso foi muito importante. Eu acredito que foi muito importante. Foi 1 ano e 3 meses por aí, de conversa, de propósito, até a gente chegar o dia do sim, na igreja. Irmã Natália, eu vou lhe fazer uma pergunta, um meio que, assim... não sei se eu poderia fazer, mas a irmã Natália é casada, tem filhos. Quantos filhos Deus lhe deu? Porque filho é uma bênção, né? Filho vem para trazer alegria para nós, para cumprir promessas, né? Para fazer com que milagres venham a acontecer, porque tem muita gente que não pode gerar. E Deus faz com que a pessoa tenha frutos aqui na terra. A gente vê as esposas dos patriarcas, e nenhuma delas poderia gerar, era estéril. E orava, e Deus, né, ouvia. Eu acredito que aconteceu algo mais ou menos assim, né, com a missionária, porque pelos bastidores assim, a gente vem conversando, né? Como foi esse milagre dos filhos, né? Aleluia. É da minha congregação, sim, eu tenho uma mini congregação, formada por 3. E eu sempre brinco com as pessoas mais próximas sobre a minha congregação. Quando eu falo assim, se passou isso com a minha congregação, todo mundo já sabe que eu tô falando dos meus filhos. Sim, eu sou casada, bem casada, amarrada, como tudo que se diz. Tenho, sim, 3 filhos abençoados por Deus. Deus tem me permitido gerar, ser mãe. E bem como você falou, eu não podia gerar. Então tudo tem a ver com o que você falou, não podia gerar. E isso me angustiava muito, muito, muito. Recém-casada, já tomando conta da nossa primeira congregação, e eu sempre brincava com as irmãs, falava, vou ter 6. Aí, oh, meu Deus. E quando eu comecei mesmo a tentar, eu não conseguia gerar. Isso foi me abatendo muito, porque quando a gente tem aquele desejo de gerar, começa a ser tentante, a gente começa a ver todo mundo na sua volta grávida. E eu começava a ver um monte de mulher, tudo com aquelas barrigas lindas. E eu ficava desejando. E passou-se muito tempo, eu não conseguia engravidar. E eu comecei a orar. E aquilo doía muito no meu coração. E eu falava, Deus, eu quero pelo menos um. Me dá um. Porque tem tantas mulheres aí que não quer, engravidam, jogam, faz tanta coisa com as crianças. Eu quero um. E eu lembro que teve um dia que eu tava tão amargurada, tão revoltada, que eu já tinha falado tanta coisa com Jesus. Tava triste. E meu esposo chegou assim e falou assim, Natália, se arruma que hoje nós vamos pra sede, pro aniversário do pastor. E eu falei, eu não vou. Você vai. Eu não vou, porque eu já tava tão triste, já tinha brigado o dia todinho com Jesus. Eu disse, não vou. Ele, se arruma e vamos. E eu lembro que eu tomei banho, na raiva. Fui. A irmã Natália fez igual a Jacó. Brigou ali, pelejou, mas no final, né? Se fui a gente sabe que o poder pertence a Deus e a vontade soberana é dele, né? Sim. Então a irmã foi. Fui, no meio da raiva. Ali já tinha se passado, eu creio que quase 3 anos já de casada. Mas fui. Peraí, tava tendo uma batalha, eu acredito que tava tendo uma batalha espiritual. Porque tinha algo que estava tentando roubar a sua atenção, lhe amarrar, lhe segurar, não deixar ir. É o que eu falei lá há pouco tempo, né? Então já tinha algo, já tinha uma surpresa ali. Só que a irmã estava sofrendo ali no reino espiritual. O reino espiritual estava se movendo. Sim, estava se movendo muito. E ele tinha passado o dia todo, eu acho que na igreja, do lado, ajudando na construção, ou foi na sede. Não me recordo bem onde é que ele estava. Só sei que quando ele chegou, ele falou, toma banho que hoje é o aniversário do pastor. Eu tomei banho, me arrumei, fui. Sabe aquela lágrima quando sai do coração que sai quente? Eu lembro que eu fui todo o percurso chorando. E a lágrima saía quente, sabe? Quando sai da alma. E eu cheguei na igreja, limpei a cara assim, sentei. Cheguei assim, falei, cheguei. E sentei. Não orei nesse dia. Falei, cheguei e sentei. E a esposa do pastor viu eu chegando e me chamou pra frente. E eu, não, aqui tá bem. Ela, vem pra frente. Aí me sentei do lado da pastora. A pastora olhou assim pra mim e falou, você tá bem? Eu disse, sim, tô bem. Você tá vermelho, tá chorando? Eu falei, não, tô bem. E sentei. Mas sabe quando você chega naquele culto e parece que o culto foi preparado pra você? Os louvores foi feito pra você, as saudações foi feito pra você. E eu lembro que quando eu cheguei, tinha um pastor sentado no púlpito
que ele tava o tempo todo me olhando. Mas sabe aquele olhar que cruza com você e você fala assim, Jesus vai falar com você? E eu comecei a ficar com medo, e ele começou a me olhar assim, e eu comecei a pedir logo pelo sangue de Jesus. Não me envergonha hoje, Jesus, porque eu sabia do que eu já tinha falado com Jesus. E eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, não faz eu passar vergonha aqui. Pelo amor, me perdoa, Jesus. Foi porque eu tava com raiva, tô triste. E o culto foi acontecendo. E quando o pastor passou para aquele pastor, ele, em vez de ele começar a pregar, ele saudou a igreja com a paz do Senhor, falou, a paz do Senhor, igreja, e começou a contar uma história. E aquela história se casava com a minha história. E eu comecei a chorar. Eu fiz, Jesus, obrigada, porque eu sou tão infiel, tão pecador, o Senhor ainda ouve minha oração. E antes de ele começar a pregar, eu creio que foi antes, não acredito que foi depois, não foi antes dele começar a pregar, ele falou, essa jovem aí, fica de pé. Eu fiz, Jesus vai revelar meu pecado agora. Jesus me perdoa. O Senhor conhece sua filha, E eu lembro que ele olhou assim e falou assim, cadê o esposo dela? Onde tá o esposo dela? E começou a procurar o meu esposo e o pastor atrás. Aqui atrás. O pastor, não é esse aqui. Ele, você é presbítero, desça ali, presbítero, pega ali na mão dela. E eu lembro que quando ele desceu, ficou do meu lado, ele olhou pra mim, começou a contar a história, complementar a história. E de repente ele olhou pra mim, pediu pra esposa dele colocar a mão na minha barriga e falou, a partir de hoje Deus está abrindo o seu ventre. Seu ventre. A madre, né? A madre. Tá abrindo sua madre hoje. E ele foi muito categórico. Hoje Deus está abrindo. E na mesma hora que ele falou, está abrindo hoje, eu criei. Eu falei, eu creio em nome de Jesus, meu bebê está aqui. E eu saí já daquele culto crendo. Falei, está aqui. Não sabia se ia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas eu creio. Eu falei, está aqui. Está aqui. E a partir daquele momento eu já comecei a ter todo aquele cuidado com a minha barriga. Cuidar com a minha barriga. E 3 meses depois, eu estava recebendo o resultado. Eu comecei a sentir umas coisas estranhas, umas coisas raras. E eu lembro que minha cunhada falou assim, Natália, será que você está grávida? Eu fiz, como? Como é que eu posso estar grávida? Eu acabei de minhas regras. Acabou de ir embora essa semana, eu não posso estar grávida. E a gente foi na farmácia, comprei o teste. E a gente foi pra casa dessa cunhada. E foi assim, foi muito rápido. Eu coloquei o papelzinho lá no xixi, rapidinho, deu positivo. E aí foi uma alegria muito grande. E eu me recordo que a gente participou desse culto. E passou-se alguns meses, 2 meses, uns 4 meses depois, esse pastor estava de novo nessa congregação. Ele foi lá participar de novo de outro culto. E eu cheguei pra ele e falei assim, pastor, o senhor lembra de mim? E nesse dia eu estava ajudando as irmãs na cozinha. Aí ele, mais ou menos. Eu falei, eu sou a jovem que não pude engravidar. Eu quero falar pro senhor que eu estou grávida. Ele, amém, glória a Deus, Deus é fiel. E quando ele ia se aproximando, se afastando de mim, ele voltou. Quando ele voltou, ele olhou pra mim e falou assim, ainda tem mais. Deus manda te dizer que não vai dar tempo de desarrumar as malas. Porque muito em breve Deus está te levando para outro lugar daqui. Aqui é só passagem. Eu olhei pra cara dele assim e ri. Eu falei, eu acabei de comprar meu guarda-roupa. Você tinha acabado de comprar o seu guarda-roupa, tinha acabado de comprar seus móveis. E nessa hora que Deus falou, pega tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sim, porque até então, fazia mais ou menos 5 meses que a gente estava nesse novo povoado. Deus já tinha nos tirado de um povoado, já tinha levado para outro para a gente conseguir a nossa obra missionária. Fazia mais ou menos 5 meses e nossa roupa estava tudo dentro da mala. E o meu sonho era ter um guarda-roupa. Toda mulher sonha, né? Um guarda-roupa de ponta a ponta. E a gente ali economizando. E quando eu consegui comprar o guarda-roupa, Deus manda dizer que não vai dar tempo de tirar a roupa da mala. Só a título de informação, qual é o nome do primeiro filho? Foi homem, né? Sim, homem. Porque eu ainda fui ousada com Deus. Eu falei assim, Deus, no tempo que o Senhor quiser, no momento que o Senhor quiser me dar um filho, eu só aceito se for homem. Se o Senhor não for me dar homem, então me mantenha fechado. Porque o meu sonho, o meu desejo no momento é ser um homem. Por quê, missionária? Porque eu sonhava vestir ele igual o pai. Eu falava, ele vai vestir igual o pai. Ele vai pra igreja de terno, gravado e suspensório. O meu sonho sempre foi esse. E quando eu recebi o resultado que eu ia ser mãe, eu fui na loja, comprei tudo azul. Sou do papai, tô chegando, vovó, é tudo azul. E a minha cunhada começou a ficar com medo. Falou, Natália, vai devagar. Porque eu fiz, não, eu tô tranquila. Eu sei quem me fez a promessa. Eu sei quem eu sirvo. E se Deus abriu minha madre, eu tenho certeza, convicção absoluta que vai vir um menino. Então sempre tem aquela questão das cores neutras, né? Sim, não. Eu sempre fui... É como eu falei no início. Eu sempre creio naquilo que Deus me falou. E eu já tinha falado pra Deus, se ele abrisse minha madre, ele ia me dar um filho, homem, varão. O nome do meu filho é Enos Emanuel. Ou seja, o homem de Deus, pequeno homem de Deus. Enos foi
Refresca a minha memória aí. Foi neto de... Filho de Sete, neto de Adão. Aquele que, através da sua vida, trouxe a adoração de volta para o Senhor. Foi. Enos veio em um tempo conturbado, onde o mundo tinha esquecido, né, da adoração a Deus. E foi ele quem trouxe de volta, quem impulsionou. Foi aquele que reativou o culto a Deus, a adoração a Deus, né? Então ele reativou mais uma esperança de Deus na minha vida, porque no momento que Deus abriu minha madre, eu tive mais uma convicção que era Deus que estava fazendo. Então, como eu chamo, toda vez que eu chamo Enos Emanuel, é a forma que eu tô profetizando na vida dele. Tu é um homem de Deus. E depois do Enos... Aí depois de Enos foi mais outra promessa que foi Yarim Emanuel, e depois a última, Lisa Evangeline. Tudo tem um testemunho. Como é que é? O primeiro nome é pequeno, mas o segundo é comprido. Yarim Emanuele. Liz Evangeline. Muito bem. Irmã Natália, é muito bom esse bate-papo. Vocês que estão aí do outro lado, compartilha para que possa chegar a mais pessoas e a plataforma possa entender que este conteúdo é relevante e de fato ele é. E assim o algoritmo possa lançar para mais pessoas, tá bom? Hoje estamos no nosso segundo episódio do Santos Podcast. É uma temporada de 12. A temporada abençoada, pessoas ilustres que Deus tem colocado no nosso coração para fazer o convite. E quem sabe você pode ser a próxima pessoa a estar aqui na frente testemunhando, contando os milagres que Deus fez na sua vida. Nós cremos em um Deus que para Ele não há nada impossível. Então hoje você está aí do outro lado, talvez amanhã você possa estar aqui. Estou conversando com a missionária Natália Alves, né? E eu estou impactado com o que Deus fez na sua vida, no início da sua conversão. Logo aos 13 anos, recebeu a palavra do Senhor. Depois começou a estar ativa na igreja e sendo usada, né, como instrumento nas mãos de Deus. Depois Deus foi fazendo as promessas começaram a se cumprir, a fé dela foi alcançando outras dimensões, crescendo pouco a pouco. Primeiro começa como grão de mostarda, depois vai subindo, crescendo, né? E até se tornar uma árvore muito grande. E embora o princípio pode ser pequeno, mas no final ele cresce, ele chega numa proporção maior. Quando Deus ele faz uma promessa, ele faz quando a gente está lá no anonimato. Quem lembra de Davi e outros que Deus chamou quando ele era alguém, né, ali, alguém comum, né, diante dos olhos da sociedade. Mas Deus chamou, fez a promessa, Deus preparou, capacitou e depois Deus soprou. Porque tem muita gente que quer ser soprada sem ser capacitada, sem ter conteúdo, sem ter o que falar, sem ter o que apresentar. E tem muita gente aí que só tem capa, mas por dentro não tem nada. Os livros são bonitos pela capa, né? Mas quando abre, não tem conteúdo. E triste é um crente sem testemunhos. Eu não acredito que um crente, ele vai viver a sua vida inteira na igreja, ouvindo testemunhos e nunca contando daquilo que Deus fez na sua vida. Sempre pegando carona nas orações dos outros, mas nunca desafiando, entrando em um propósito, entrando na guerra, ali lutando. Ô Senhor, ô fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Não, irmão, você tem acesso a Deus. Você é capaz de rasgar o seu coração, orar e partir para peleja. Né? Porque o crente, ele foi feito para ir. Eu não consigo entender isso. A pessoa tem 10, 20 anos de crente, mas, né, não desenvolve os talentos que Deus deposita na sua vida e fica ali, preso, né? Eu sempre gosto de falar, eu sempre orei dessa forma, Deus me dê meus próprios testemunhos. Dificilmente você vai ouvir eu falando testemunho de alguém, só se for algo mesmo para impactar outras vidas. Mas eu gosto de contar meus testemunhos, desde a época que eu aceitei Jesus até hoje, no decorrer da minha caminhada. Por isso que eu falo que Jesus é lindo demais. Jesus falou, Jesus cumpriu. Hoje estou aqui na Europa, casada com 3 filhos. Quem diria? Uma menina lá do interior de Alagoas, chamada Jacuípe, estando na Europa, na Espanha. É Deus que faz. Me lembro quantas vezes alguém olhou para mim e riu e falou, impossível, olha onde eu estou hoje. Não em forma de exaltação, e sim só para mostrar que Deus faz. Quando Deus fala, Ele cumpre. Passa 1 ano, 2 anos, mas no tempo certo Ele cumpre a promessa. Eu sempre faço algumas perguntas, ou melhor, eu sempre faço a mesma pergunta para as diferentes pessoas. E a pergunta é, missionária Natália, qual conselho você daria hoje para a Natália de 18 anos? Para a Natália de 18 anos, parabéns.
você superou, você venceu todos os obstáculos. Você, em vez de agir com a razão e com a emoção, você agiu com aquilo que Deus foi lhe direcionando ali, pouco a pouco. A Natália, de 18 anos, foi uma guerreira. Em meio às tempestades que ela passou, foi uma guerreira. Então, ela passou bem. Para ela chegar onde ela chegou hoje, só Jesus na sua vida. Porque foram momentos muito difíceis. 18 anos, foi complicado. Gente, vamos passar por um momento interessante, que é o pinga-pinga, pinga-fogo. É uma das partes que eu mais gosto na entrevista, né? Que a gente faz surpresa aqui pro entrevistado, pro convidado. E vamos lá, eu faço... não uma pergunta, eu falo uma palavra e você, em poucas palavras, você responde sobre aquilo. O que vem da sua mente quando você pensa sobre família? Família, minha base. Muito bem. Missões? Uma convicção. Barcelona, Espanha. Minha cidade atual. Brasil, vamos voltar lá pro Brasil. Brasil. Uma escola. Jesus. Tudo. Ele é tudo e sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim e sem ele... Eu gosto muito dos hinos da harpa. Embora hoje em dia são pouco os hinos que se cantam, né? Não tem muita valorização. Mas eu amo muito os hinos da harpa. Minha gente, hoje estamos aqui finalizando. Infelizmente, vamos parar por aqui, mas eu vou convidar a irmã Natália para voltar aqui, porque eu sei que tem mais coisas aí. Eu tentei tirar assim, né, mas eu sei que tem mais coisa para ela compartilhar para nós. Espero que você compartilhe esse vídeo mais uma vez, aqui pedindo, né? Tem que pedir, dá-se-vos-á. Eu sou pidão enquanto a isso. E tem que ser mesmo, e eu sou insistente, porque eu acredito neste projeto. Este projeto não só nasceu no meu coração, mas nasceu também no coração de Deus. As considerações finais da nossa ilustre convidada para aquela câmera ali. Amei. Ai, meu Deus do céu. Desde já quero agradecer pelo convite, por estarmos aqui nesse bate-papo. Creio que será de grande valia para muitas pessoas. Eu creio que Deus vai falar de alguma forma com muitas pessoas. O meu desejo é que cada palavra não seja apenas palavras, não seja jogada ao vento, palavras soltas, mas sim com a direção certa. E eu creio que esse pequeno momento aqui de conversa vai gerar outros testemunhos. E eu quero crer que eu vou ler muito testemunho através dessa conversa. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. No próximo episódio tem mais surpresa, mais testemunhos. Lembrando que o Santos Podcast, ele veio para abençoar vida. Seja abençoado. Que Deus abençoe você. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, e é uma frase verdadeira. A voz do Senhor alcança onde os nossos pés não vão. Talvez eu não possa estar aí de maneira presencial. Ou talvez eu esteja em algum dia que for convidado para ministrar a palavra de Deus na sua igreja, ou até a própria missionária Natália, né? Que você pode entrar em contato com ela. Nós vamos deixar aqui as suas redes sociais para que você possa convidá-la, para que ela possa levar a palavra de Deus na sua igreja e contar mais e mais testemunhos, tá bom? Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Foi bom ter vocês aqui conosco. Posso falar uma frase? Fala. Me veio agora uma frase que eu gosto muito de falar. Missões é aqui, ali e além, até os confins da terra. Muito bem. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém. E estamos finalizados, tá bom? Amém. Deus abençoe. O Santos Podcast preza pela liberdade de expressão e pluralidade de ideias. Contudo, os conceitos e opiniões emitidos pelos entrevistados não representam a visão dos nossos apresentadores ou da produção do canal. A voz do Senhor.